Tudo bom, pessoal? Quero gravar um vídeo hoje para vocês, porque eu tô chegando agora há pouco do aeroporto. E eu nunca tinha visto o que eu vi hoje. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e eu vou trazer para vocês algumas informações. Na hora que eu cheguei no aeroporto, teve a área de desembarque, primeiro, uma fila monstruosa no aeroporto, no George Bush, aqui de Houston, que é um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos. Ali a gente já vê, dependendo do terminal, a gente já vê algumas filas, ou seja, fila ali é algo normal, principalmente desde que eles estão fazendo ali aquela eterna reforma. Quem conhece o George Bush sabe que eles têm ali uma fila que é normal ali, então só para chegar. O ano passado foi um caos, que eles estavam fazendo mudança ali de acesso a terminal, então você chegava ali, para você chegar no terminal, se você ainda fosse para o terminal C, D, você ficava ali pelo menos uns 40 minutos esperando na fila para poder entrar no terminal de carro, tá? Porque realmente eles fizeram uma reforma gigantesca, o aeroporto é muito grande, uma demanda monstruosa, e virou isso, né? Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei no aeroporto, nessa manhã, eu saí, na hora que eu estava saindo, eu percebi alguns grupos pequenos de agentes duais. O que acontece? Desde segunda-feira agora passada, o presidente Trump, ele ordenou os agentes do ICE que fossem direcionados para ajudar o pessoal da TSA. Quem que é o TSA? É aquele que faz ali a checagem na hora que você está embarcando, é aquele que na hora que você está saindo vai fazendo a checagem de quem está saindo, controle de pegar malas. Esse é o pessoal da TSA, tá? Esse pessoal, alguns deles pediram demissão, outros saíram e não voltaram por causa da paralisação que aconteceu no controle na liberação da verba de pagamento deles, que foi originado por causa da aprovação das contas públicas para este semestre, para o próximo semestre. Então nós tivemos aí um bloqueio, porque houve a negociação entre republicanos e democratas, para que fosse feita a aprovação do novo orçamento. Foi sugerido ali, os dois partidos falaram: olha, como o grande problema aqui está dentro das ações do ICE nesses últimos meses, vamos fazer o seguinte: vamos separar o orçamento do ICE, né, o orçamento do DHS, mais propriamente dito, e vamos aprovar os outros. Foram aprovados os outros, os republicanos colocaram regras para aprovar o do DHS, os democratas colocaram outras regras para aprovar o orçamento do DHS, o presidente quer mais ver mesmo o circo se incendiando ali, ele não concorda com um monte de coisa e pede que os republicanos não aprovem algumas coisas que os democratas estão pedindo, e fica nessa briga entre um e outro, e as pessoas ali que trabalharam acabaram não recebendo e muitos se afastaram. Esse é o cenário simples e real do que aconteceu, tá? Falando de uma forma bem simples aqui para vocês entenderem. Quando o presidente percebeu que não iria para frente essa proposta de aprovação do jeito que ela estava, porque os democratas querem exigir, né, que as fiscalizações sejam através de um mandato, que é o que a lei manda, de um mandato judicial, que as prisões sejam através de um mandato judicial, que é o que a lei manda, que as fiscalizações sejam feitas com os agentes sem máscara. Aí eu de certa forma concordo que elas têm que ser feitas com máscara. Não é porque o agente mascarado vai brincar de zorro, não. É pela própria segurança do agente, porque a gente já viu muitos malucos que estão ali para fazer besteira. Imagina um agente desse com a família dele num mercado e algum maluco reconhece ele, né? Então eu concordo que eles devem sim manter a máscara pela segurança do próprio agente, porque existem muitos malucos sem noção que vão fazer besteira com o agente num horário que ele nem sequer em trabalho, tal, ou pode ameaçar a família dele. Então eu acho que sim, isso precisa ser revisto. O agente, ele precisa ter essa proteção, tá? Mas precisar de mandato, óbvio que precisa de mandado, porque o mandado judicial é uma ordem do juiz, que o juiz é que vai expedir uma ordem de prisão. Não é o simples fato da pessoa estar ilegal: vou lá, aprendi você, agora você é um crime. Calma, você tem aí o devido processo legal, você tem aí até garantia constitucional, então tem que ser seguido isso.
eles estão nesse entrave, né? E esse entrave eu acredito que vai desentravar muito em breve, porque existem vários outros pedidos do presidente agora, principalmente no orçamento extra por causa do conflito que a gente está tendo lá no Irã. Nós temos necessidades dos democratas para que eles tenham aí uma moeda de troca que eles querem aprovar algumas outras coisas também. Então eu imagino que isso deve regularizar. Mas para pressionar o presidente falou, não, eu vou mandar o ICE para os aeroportos. Só que o que acontece? Qual é o grande problema disso? Eu entendo que o agente do ICE ele é treinado para outras coisas, não para fazer cara crachá, né? Não é a função deles. Então, eles estão indo lá para os aeroportos para fazer checagem, blitz, tentar pegar imigrantes legais. Mas, sinceramente, eu acho que depois de tudo que nós vimos no último ano, o último lugar que um imigrante ilegal vai estar, a menos que seja para ir embora, que é o que ele vai virar para o agente e falar assim, não precisa pegar não, eu tô indo embora, então o avião tá ali, minha passagem tá aqui hoje, a gente vai falar, você quer que eu te ajude a entrar no avião? Então assim, eu acho que isso é muito mais a necessidade de querer chamar atenção para ter sei lá, né, que eu acho que nem é uma pressão para os democratas, porque os democratas devem estar pensando a mesma coisa. Olha, você quer pressionar a democrata colocando a gente do ICE no aeroporto, mas não vai ter imigrante ilegal no aeroporto, né? O ilegal, ele não vai pegar um avião para ser identificado ali, ele não vai nem passar perto do aeroporto, porque ele sabe que ali é um lugar onde, teoricamente, ele vai ser pego, né? Então ele não vai passar ali. Ainda mais porque isso foi noticiado pelo próprio presidente, foi dito, foi avisado pelo próprio presidente. Então, eu não acho que o ICE ali vai ter tanto efeito quanto o presidente esperou. Mas eu tenho certeza que o agente do ICE ali vai trazer mais segurança, sim, para o país. Por quê? Porque nós estamos num momento onde diversos grupos terroristas do Irã estão fazendo ameaças. E eu já falei isso em vídeo aqui para vocês, né? A gente já recebeu alguns alertas aqui, houve, na verdade, alguns atentados aqui dentro dos Estados Unidos, que a gente viu, infelizmente, essas células, elas são absurdamente descontroladas, e elas não estão preocupadas se elas vão acertar uma criança, uma senhora idosa, elas não estão, eles vão apertar o botão e eles não estão nem aí. Então, essas pessoas, esses agentes do ICE dentro de aeroportos, eu acredito que trazem sim algum tipo de segurança extra. Não aquela que o presidente imaginou que eles trariam no sentido de repressão e pegar mais indocumentados. Não acho que os indocumentados vão estar ali. Mas eu acho que ali pode ser um lugar onde mal intencionados dessas células que eu citei podem pensar em fazer alguma coisa. E eu acho que em ano de Copa, o ICE deveria estar lá o tempo integral, principalmente por ser Copa do Mundo. Então, vamos pensar de uma forma mais positiva nisso, porque eu acho que pode ter um lado bom dentro dessa ação, que não foi criada para isso, ela foi feita para pressionar os democratas, mas eu não acho que vai ter essa finalidade, mas eu acho que ela vai ser legal, principalmente por ser um ano de Copa e a gente vai começando aí a desmontar essas intenções dos mal intencionados que muitas vezes eles querem simplesmente apertar um botão, explodir todo mundo e chamar atenção para a causa deles, independentemente da vida de inocentes que estão por ali, certo? Essa é a minha opinião, quero trazer aqui para vocês. Eu vi diversos grupos de três agentes, estavam sempre andando com 3 agentes, dentro do aeroporto, andando ali tranquilo. Não estavam na TSA, não estavam fazendo o trabalho de TSA, tá? Que foi o que, teoricamente, eles deveriam fazer. Não estavam fazendo o trabalho da TSA. Os que eu vi, não sei outros. Se você viu também, conta aqui. Os que eu vi, eles estavam andando, vi vários grupos, diria para vocês pelo menos uns 4 grupos de 3 cada um num ponto. Eu ia andando pelo corredor, que eu saí de um terminal, fui para o outro. Então eu vi pelo menos uns 4 grupos de 3 agentes andando. Normalmente, olhando o que estava acontecendo, os 3 ali andando. Então, se você viu, comenta aqui também onde você viu, o que você viu, se eles estão fazendo realmente trabalho da TSA ou se eles estão realmente fazendo o trabalho deles, que eu acredito que é o trabalho deles, que é o policiamento, a guarda e a proteção do border dos Estados Unidos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.